TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é terça-feira, dia 11 de fevereiro, e você vai ver a seguir. Homem é preso por maus tratos a cães em Petrópolis. Casal é investigado suspeito de fraude milionária em Paraíba do Sul. Bombeiros combatem incêndio de grandes proporções no Rio de Janeiro. 3 homens são presos por furto de bicicleta em Petrópolis. Prefeitura de Petrópolis apreende 12 motos durante a operação no sábado. Governo do estado interdita estaleiro que realizava desmanche ilegal de navios. Gerente do tráfico de drogas da região da Posse, em Petrópolis, é preso por quebra de medida protetiva. Homem é preso por tráfico e associação para o tráfico em Nova Friburgo. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Um homem foi preso em flagrante por maus tratos a animais na cidade de Petrópolis no último sábado. Após o recebimento de uma denúncia anônima, a Polícia Civil realizou a ação na região de Nogueira, em parceria com a Coordenadoria de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Petrópolis. Os agentes da Polícia Civil foram até o imóvel localizado no bairro Calembe, região de Nogueira, em Petrópolis, após denúncias sobre a situação de maus tratos a diversos cães. No terreno, que abriga 3 casas, os policiais constataram um cenário de extrema insalubridade, com grande quantidade de lixo e fezes de animais espalhadas. Os agentes resgataram 12 cães em condições de abandono, desnutrição, ferimentos e maus tratos. Os animais estavam debilitados, sem água e sem comida. Os agentes da Coordenadoria do Bem-Estar Animal da Prefeitura de Petrópolis participaram da ação com o intuito de prevenir e garantir a segurança para os animais. E logo que foi constatada a urgência da situação, os animais foram encaminhados a uma clínica veterinária, onde receberam atendimento. A Cobeia forneceu suporte logístico durante a ação, disponibilizando cordas, caixas de transporte e apoio no deslocamento dos animais. Diante dos fatos, o dono da residência foi autuado em flagrante e levado para a delegacia e vai responder pelo crime de maus tratos. As investigações continuam para apurar a participação de um segundo suspeito. Que tristeza, né? E, infelizmente é muito mais comum do que a gente imagina. Bom, mas mudando de assunto, os bombeiros militares do estado do Rio de Janeiro atuaram no combate a um incêndio de grandes proporções na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, neste fim de semana. E apesar da grande intensidade das chamas, não houve registro de vítimas no local. Desde sábado, mais de uma centena de agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro atuaram no combate a um incêndio de grandes proporções em uma fábrica de lubrificantes na Ilha do Governador, na capital do Rio de Janeiro. Mais de 116 bombeiros militares e agentes da Defesa Civil Estadual trabalharam no combate às chamas e no resfriamento das áreas próximas, evitando a propagação do fogo. Fizemos o devido isolamento e o resfriamento das outras estruturas. Felizmente não há vítimas e não há risco para os moradores do entorno. Além dos agentes, a operação também mobilizou cerca de 20 unidades operacionais e mais de 35 viaturas, incluindo escadas e plataformas mecânicas de última geração, além de drones com câmera térmica que auxiliaram no monitoramento das áreas mais quentes. Estamos atuando em diversas frentes. Assim, estamos realizando o combate por terra em vários pontos para acessar a estrutura e também estamos fazendo um combate a incêndio aéreo com o uso de uma escada mecânica e 3 plataformas. Após 18 horas de intenso trabalho aqui no combate ao incêndio aqui na Ilha do Governador,
As equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram o processo de rescaldo, mais pontualmente às 6 horas da manhã. No domingo, as equipes dos bombeiros seguiram no local para garantir a segurança e minimizar o impacto dos incêndios, realizando o processo de rescaldo, que é a fase de resfriamento dos destroços para evitar a reignição de novos focos de incêndio que já tinham sido extintos. Foi criado um gabinete de gestão específico para essa emergência, que reuniu diversas instituições justamente para que a gente conseguisse dar a garantia necessária tanto para a empresa, para a comunidade e para que a tomada de decisões fosse muito mais rápida e muito mais assertiva. Foram identificados resíduos oleosos provenientes da planta em decorrência do carregamento do material atingido para a água na Baía de Guanabara. Técnicos estão atuando na contenção e recolhimento deste resíduo, mantendo o cerco instalado para que não haja dispersão para outras áreas. Desde o início da operação, o Instituto Estadual do Meio Ambiente, o INEA, adotou medidas preventivas acionando, junto à Capitania dos Portos, o Plano de Área da Baía de Guanabara. O INEA também está monitorando os efeitos do incêndio na atmosfera por meio de uma estação automática de qualidade do ar na Ilha do Governador. A gente vai entregar o local tanto para a Defesa Civil do município, que vai avaliar as estruturas aqui, e também para a Polícia Civil fazer a perícia e descobrir as causas do incêndio. A Polícia Civil vai fazer perícia no local para apurar as causas do incêndio e esclarecer as circunstâncias do ocorrido. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por meio da primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Meio Ambiente e do Patrimônio da capital, também anunciou que vai investigar as causas e consequências ambientais do incêndio. Como parte das providências imediatas tomadas pelo Ministério, foi requisitado ao INEA, órgão responsável pela fiscalização ambiental da empresa, um relatório técnico completo sobre o funcionamento da empresa, as possíveis causas do incêndio e os possíveis impactos ambientais na região. O MPRJ ainda destacou que os impactos ambientais provocados pela fábrica já eram objeto de atuação da promotoria antes do incidente, por meio de uma ação civil pública ajuizada em 2013 contra a antiga proprietária da fábrica por conta da contaminação ambiental causada pela operação do local. Em 2024, a empresa manifestou interesse em firmar um termo de ajustamento de conduta com o MPRJ, visando a reparação dos danos ambientais causados pela operação da fábrica. No entanto, as negociações não foram concluídas devido à complexidade técnica para a definição do valor da indenização. E olha só, 3 homens foram presos por furto de bicicleta na região do Itamaraty, em Petrópolis, no domingo. Quem traz mais informações sobre este assunto para a gente agora é a repórter Ana Beatriz Tomás. Os policiais militares do 26º Batalhão de Polícia Militar receberam a denúncia de que 3 jovens teriam furtado uma bicicleta no centro de Petrópolis. E durante o patrulhamento, os suspeitos foram identificados no bairro Itamaraty e estavam com a bicicleta. Os acusados foram levados para a 75ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde permanecem presos por furto qualificado. Ana Beatriz Tomás, para a TV Correio da Manhã. Ana, muito obrigada por suas informações. E uma operação que foi realizada na madrugada do último sábado resultou na apreensão de 12 motocicletas e na aplicação de multas. Quem vai trazer mais informações sobre este assunto para a gente agora, sobre essa ação da Prefeitura de Petrópolis, é o repórter Hugo Petersen. Uma ação integrada da Prefeitura de Petrópolis com a Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública, Polícia Militar, Polícia Civil e CPTrans, além da Guarda Municipal, resultou na apreensão de 12 motos. Além disso, 3 multas foram aplicadas devido a irregularidades presentes em 3 veículos que foram levados para o depósito da CPTrans no Morém. As ações ocorreram no último sábado. Ainda na última semana, a Guarda Civil foi acionada para outras ocorrências. Uma delas no terminal rodoviário do centro, após uma mulher ser assediada. O acusado foi preso em flagrante e encaminhado à 105ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu detido. No terminal rodoviário do centro, uma mulher também foi presa por tráfico de drogas. Com ela, os agentes encontraram pedras de crack. Em outra ação da guarda, um cavalo que estava solto na rua, preso, foi recolhido para o curral da Cobeia. O animal circulava na rua Santos Dumont e, seguindo informações apuradas pelos agentes, ele pertence a um morador da região do Carangola. Hugo Petersen para a TV Correio da Manhã. Obrigada pelas informações, Hugo. E ainda falando sobre as ocorrências policiais, nesta segunda-feira a Polícia Civil realizou uma ação em Paraíba do Sul com o objetivo de investigar e apreender bens de um casal suspeito de praticar uma fraude milionária na cidade. O total desviado pelos acusados através da fraude supera a quantia de R$ 1.700.000.
Os agentes estiveram na residência do casal investigado, que fica localizada no bairro Palhas, e em 2 empresas criadas pelos suspeitos. Durante a ação, foram apreendidos 3 veículos e foram encontrados celulares e documentos que poderão auxiliar nas investigações. De acordo com a investigação, a mulher de 29 anos trabalhava até janeiro de 2025 como assistente jurídica e prestava serviços para algumas empresas, auxiliando no pagamento de acordos trabalhistas. Ela é suspeita de, ao longo de vários anos, inserir dados falsos nas planilhas de pagamentos, simulando acordos que não existiam e enviando o dinheiro desviado diretamente para a conta bancária do marido, de 32 anos. O total do valor que teria sido desviado pelo casal durante o período da fraude supera o valor de R$1.700.000. Além do crime de furto qualificado, o casal também é suspeito de lavagem de dinheiro. Pelo período em que o dinheiro estava sendo subtraído, eles abriram 2 empresas. Além das fraudes contábeis, foi apurado que a mulher ainda providenciou um cartão alimentação em nome do companheiro, sem que ele nunca tivesse trabalhado para a empresa, para a qual este cartão estava vinculado. Com esse cartão foi gasto uma quantia superior a R$8.000. A Justiça também determinou o bloqueio das contas bancárias dos investigados e de imóveis que sejam pertencentes a eles. As investigações ainda continuam em andamento. Quase R$2 milhões, é muito dinheiro desviado, né? Bom, mas agora voltando a falar de Petrópolis, um homem de 22 anos, apontado como gerente do tráfico de drogas na região da Posse, foi preso na noite de domingo. Quem vai trazer mais informações sobre este assunto para a gente agora é o repórter Gabriel Toledo. O homem foi preso por agentes do 26º Batalhão de Polícia Militar na noite de domingo. O acusado estava em uma festa coagindo sua ex-companheira para que ela retirasse uma medida protetiva contra ele. O homem resistiu à abordagem policial e foi encaminhado para a 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava. Ele permaneceu preso por quebra de medida protetiva e permaneceu à disposição da Justiça. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Obrigada pelas informações, Toledo. E o governo do estado deflagrou nesta segunda-feira a Operação Chittagong e interditou um dos maiores estaleiros que realizavam ilegalmente o desmanche de navios às margens da Baía de Guanabara, na cidade universitária. A empresa, que operava como uma espécie de ferro-velho marítimo, não tinha licença ambiental e provocava contaminação do solo e o lançamento de resíduos tóxicos na Bahia. A ação foi conduzida por técnicos da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, e também contou com o apoio da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e do Comando de Polícia Ambiental. A empresa pode ser multada entre 10 milhões e 50 milhões de reais. E durante a operação, 9 pessoas foram notificadas, incluindo o gerente da empresa, que foi encaminhado à delegacia para responder criminalmente por essa situação. Entre as infrações ambientais constatadas estão a poluição do solo por vazamento de óleo, poluição hídrica na Baía de Guanabara, descomissionamento ilegal, que é a desativação de embarcações sem a licença ambiental, acondicionamento irregular de produtos perigosos. Em agosto do ano passado, o INEA já havia notificado a empresa para interromper as atividades devido às irregularidades na licença. A empresa tinha apenas permissão municipal para reparo de embarcações, mas estava executando o desmanche de forma ilegal de navios. A ação desta segunda-feira foi a segunda grande interdição de estaleiros irregulares neste ano. E na semana passada, o governo do estado também fechou um estaleiro clandestino no bairro do Caju, que funcionava sem qualquer licença ambiental para descarte de materiais. Bom, gente, olha só. No último sábado, um homem foi preso em Nova Friburgo por envolvimento com tráfico de drogas. A prisão foi realizada no bairro Cônego, no município da região serrana. Quem traz mais informações sobre este assunto para a gente agora é Hugo Petersen. Após denúncias sobre venda de drogas no bairro Cônego, em Nova Friburgo, agentes da polícia foram até o local e encontraram um homem com entorpecentes. Ele foi preso em flagrante e autuado por tráfico e associação para o tráfico de drogas. O material ilícito foi apreendido e levado para a delegacia de polícia da cidade. Segundo a polícia, as investigações ainda estão em andamento, com o intuito de identificar e prender os outros envolvidos na ação criminosa. Hugo Petersen para a TV Correio da Manhã.
Hugo, muito obrigada por suas informações. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Balcão de Empregos de Petrópolis oferece mais 35 vagas para esta semana. O Estado divulga mais de 3.000 oportunidades de emprego nesta semana. Sai nesta terça-feira a segunda lista de convocados para cursos de formação do CNU. Balança comercial do Estado do Rio registra superávit de US$1 bilhão em janeiro. Genéricos contribuem para a queda de mais de 50% no preço de remédios. Janeiro de 2025 foi o mês mais quente do planeta e Petrópolis também registra altas temperaturas. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar.
Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta. E já voltamos falando em oportunidade. Petrópolis tem mais 35 vagas de emprego em empresas do município nesta semana. Há oportunidades para diversos setores e diferentes níveis de escolaridade. A Prefeitura, por meio do Balcão de Empregos, está oferecendo 35 oportunidades de emprego entre segunda e sexta-feira desta semana. Os candidatos podem realizar o cadastro de seus currículos no site da Prefeitura em petrópolis.rj.gov.br. São oportunidades para motorista de carro de passeio, jardineiro, atendente, promotor de vendas, vistoriador comercial, limpador, entre outros. As oportunidades são para diversos setores e com exigências diferentes. As vagas estão listadas no nosso site em tvc16.com. E a nível estadual, o governo está divulgando esta semana 3.141 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda e seus parceiros, o CIEE e a Fundação Moody's. Quase 90% das vagas estão na região metropolitana e exigem experiência anterior. Nas regiões metropolitana, Médio, Paraíba e Serrana, a equipe do Sistema Nacional de Emprego captou 1.501 vagas de emprego formal. Para os estudantes que procuram por estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há 1.640 oportunidades em vários municípios fluminenses. Na região serrana, a captação de vagas reuniu 163 posições em Teresópolis, entre as quais as de mecânico de manobrista, faxineiro, padeiro, pedreiro e servente de obras. A remuneração média é de R$ 1.518 e é necessário ter experiência anterior. De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelos setores de serviços e comércio. A maioria dos empregadores pede o ensino médio completo, oferece até um salário mínimo e exige experiência anterior. A Secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Cine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS, PASEP, NIT, NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no painel interativo de vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, que está disponível no site rj.gov.br/trabalho. E em uma parceria com o CIEE e a Fundação Moody's, existem ainda à disposição da população fluminense oportunidades de estágio e jovem aprendiz. Pelo CIEE, são 892 vagas, das quais 477 para ensino superior e 415 para ensino médio, técnico e jovem aprendiz. Outras informações podem ser obtidas no site ciee.org.br. A Fundação Moody's oferece 748 vagas de estágio nos níveis superior, médio e técnico, com bolsa auxílio que pode chegar a R$ 2.000. Para se candidatar, basta acessar moodys.org.br. E ainda falando em oportunidade, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos divulgou hoje a segunda convocação para cursos de formação de cargos de nível superior do Concurso Público Nacional Unificado, CNU. Esta terceira etapa do certame é eliminatória e vale para a classificação do candidato. Por isso, a participação no curso de formação inicial de carreiras do concurso unificado é decisiva para a continuidade no concurso.
Na última quinta-feira, a pasta anunciou que das 2.305 pessoas chamadas na primeira convocação, 170 candidatos não confirmaram a participação no curso de formação e foram eliminados dos cargos da convocação. No entanto, eles seguem concorrendo para os cargos apontados como de maior preferência pelo próprio candidato no momento de inscrição do processo seletivo. A não confirmação do interesse nos cursos de formação possibilitou a abertura de 170 vagas, que agora estão sendo direcionadas aos candidatos que estavam nas listas de espera do certame. O prazo para confirmação de participação em curso de formação, nesta segunda convocatória, é somente nos dias 11 e 12 de fevereiro. Os novos convocados nesta segunda lista deverão fazê-lo online diretamente na área do candidato no site do CNU. Apenas aqueles que responderam sim à convocação terão a vaga garantida. As aulas serão dadas pela Escola Nacional de Administração Pública, pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos e pelas agências reguladoras ANEEL, ANTAC e ANS. A ENAP, por exemplo, vai promover o curso de formação de 5 carreiras específicas em Brasília. Os procedimentos para matrículas e informações gerais sobre os cursos de formação, como as cargas horárias e períodos dos cursos, locais das aulas e outros, estão disponíveis no site do CPNU, que pode ser acessado no gov.br. E, gente, agora falando em economia, a balança comercial fluminense registrou superávit de $1 bilhão em janeiro. No primeiro mês do ano passado, a corrente comercial, que é a soma das importações e exportações do estado do Rio, atingiu a marca de $5 bilhões e 600 milhões. Os dados são do Comexstat, que é o sistema de consultas e extração de dados do comércio exterior brasileiro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Em janeiro, o estado do Rio respondeu por 14,7% das exportações e 10% das importações nacionais, mantendo o segundo lugar no ranking das exportações e a terceira posição nas importações do país. O principal parceiro comercial do Rio de Janeiro nesse período foi a China, com uma corrente comercial de $897 milhões, seguido dos Estados Unidos com 553 milhões e Índia com 276 milhões. Outros parceiros importantes foram Espanha, Portugal, Chile e Arábia Saudita. De acordo com o governador Cláudio Castro, o resultado positivo da balança comercial fluminense é mais uma prova da força e da competitividade da economia do estado. Esse desempenho reflete não apenas a excelência dos setores produtivos, mas também os esforços para manter um ambiente de negócios favorável a investimentos e impulsionar o desenvolvimento econômico, garantindo mais oportunidades e crescimento para a população fluminense. A balança comercial fluminense fechou 2024 com superávit de $16 bilhões e 900 milhões. No ano passado, a corrente comercial fluminense atingiu 72 bilhões e 300 milhões, sendo 44 bilhões e 600 milhões em exportações e 27 bilhões e 7 milhões em importações. E um novo estudo feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mediu os impactos dos genéricos no preço dos medicamentos. Os resultados mostram que quanto mais opções de um determinado medicamento são colocadas no mercado, mais barato fica o produto. A queda pode chegar a mais de 50%. Os genéricos podem ser produzidos a partir do momento em que o chamado medicamento de referência tem a patente quebrada, o que geralmente ocorre 20 anos após o lançamento, ou antes em alguns casos específicos. Os produtos têm a mesma substância ativa, forma farmacêutica, dosagem e indicação farmacológica que o chamado medicamento de referência. Detalhes do estudo foram destacados no site do IPEA. De acordo com os resultados, com a entrada do primeiro produto genérico no mercado, houve redução média de 20,8% nos preços mínimos. A partir do terceiro, a economia é de cerca de 55,2%. O estudo também resultou em um artigo do livro Tecnologias e Preços do Mercado de Medicamentos, lançados pelo IPEA em novembro do ano passado. Os resultados do estudo indicam que os mercados altamente concentrados sofrem maior impacto. Nesses casos, quando o medicamento de referência enfrenta menos concorrência, a entrada dos genéricos reduz em cerca de 34% os preços médios.
O momento em que os novos produtos são colocados no mercado também influencia nos efeitos. Quando o genérico entra logo após a perda da patente do medicamento de referência, a redução nos preços é maior. Eventuais atrasos podem gerar efeito negativo na queda. O estudo indica ainda que a compra de genéricos já se tornou um hábito para os brasileiros. Esses produtos representam atualmente 34% dos valores das vendas de medicamentos. Entre 2013 e 2019, o aumento anual na comercialização dos genéricos foi de 18,3%. O percentual é 3 vezes maior do que o observado em relação aos demais tipos de medicamentos. E, gente, agora mudando totalmente de assunto, esse verão tá muito quente, né? As temperaturas estão lá em cima. Em janeiro de 2025, a temperatura do planeta registrou 1,75 graus Celsius acima do nível pré-industrial. Foi a maior já anotada pela série histórica do serviço Copérnicos, ficando 0,79 graus Celsius acima da média de 1991 a 2020 para o mês, com temperatura do ar à superfície de 13,23 graus Celsius. E em Petrópolis, grande parte da população relatou ter sentido uma grande diferença no calor em relação aos últimos anos. O registro do Serviço Copérnicos para Mudanças Climáticas da União Europeia leva o planeta ao 18º mês dos últimos 19 meses, em que a temperatura média global do ar superficial foi superior a 1,5 grau acima do nível pré-industrial. De fevereiro de 2024 a janeiro de 2025, o planeta ficou 1,61 graus acima da média estimada de 1850 a 1900, usada para definir o nível pré-industrial. Em Petrópolis, alguns moradores relataram que é o período mais quente que já presenciaram em muitos anos. As temperaturas aqui subiram bastante. Eu que já moro aqui há alguns anos, tenho achado ele quase insuportável para Petrópolis. Ai, horrível, um absurdo, mas a gente vai fazer o quê? Eu tenho medo é por causa da chuva, né? Que a gente ficou meio traumatizado, né? O calor tá demais, insuportável, mas vamos fazer o quê? De acordo com Samantha Burgess, líder do Centro Europeu de Previsões Meteorológicas, janeiro continuou com as temperaturas altas dos últimos 2 anos, por conta principalmente dos efeitos do Laninha. E os petropolitanos recorrem a várias dicas para combater o calor. Ar-condicionado, que aí ataca a sinusite, e tomar muito banho. É o único jeito. Lá em casa tem tela, né? Então à noite a gente abre as janelas e deixa a brisa entrar. Aí é tranquilo. Ironil é aposentado e já sabe como enfrentar os dias mais quentes. Vou para a Cachoeira de Secretário. A água cristalina é o único lugar que eu combato o calor. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão para os próximos dias na cidade imperial ainda é de muito calor. A temperatura máxima pode chegar em até 36 graus na quinta-feira. Como padrão do verão, nesta semana ainda é possível que tenha pancadas de chuva isolada. Gente, tá realmente muito quente. E falando em calor, vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, amanhã quarta-feira, estamos chegando aí no meio da semana, a primeira semana de fevereiro, e eu já estou aqui ao vivo, hoje com uma presença ilustre. O Richard Stolzenburg vai trazer as informações pra gente sobre a previsão do tempo para amanhã. Richard, boa tarde, seja bem-vindo ao Correio Petropolitano. E aí, você tem as informações sobre a previsão do tempo para amanhã? Oi, Rafa, boa tarde para você, boa tarde a todo mundo. Mais uma vez, né, para quem está nos acompanhando aqui na TV Correio da Manhã, a gente inverteu um pouquinho os papéis hoje. Mas temos sim a previsão para essa quarta-feira, viu, Rafa? E como a gente já estava comentando sobre a questão do calor, ele permanece aqui para as nossas cidades da nossa região de cobertura. A gente começa então, vai colocar primeiramente aqui para você que está nos acompanhando, as previsões das nossas 5 cidades aqui no nosso telão. Começando então o dia nessa quarta-feira, mais especificamente em Nova Friburgo, será de sol com algumas nuvens na parte da manhã e passando a nublado e com possibilidade de garoa na parte da noite. Assim como também muita nebulosidade também à noite, viu? As temperaturas em Nova Friburgo vão marcar mínima de 20 e máxima de 29 graus. Em Teresópolis, o dia vai seguir essa mesma tendência, com previsão de sol, com muitas nuvens na parte da manhã, períodos de céu nublado e também possibilidade de garoa
na parte da noite. Os termômetros na cidade teresopolitana vão variar entre mínima de 17 e máxima então de 28 graus para essa quarta-feira. Aqui em Petrópolis, a quarta-feira também vai ser de sol, com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, a nebulosidade permanece. Os termômetros aqui na cidade imperial vão marcar para essa quarta-feira, então, mínima de 18 e máxima de 29 graus, apresentando estabilidade também para essa quarta-feira. Em Paraíba do Sul, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, muitas nuvens também vão marcar presença aí na cidade. As temperaturas, então, devem variar para essa quarta-feira entre mínima de 20 e máxima de 31 graus. E para a gente finalizar, Rafa, a previsão do tempo, então, em 3 dias, essa tendência de sol entre muitas nuvens permanece para essa quarta-feira, viu? E que vai seguir também com períodos de céu nublado e à noite muitas nuvens. A variação da temperatura em 3 dias será entre mínima de 21, a gente confere aqui no nosso telão, e máxima, então, de 32 graus para a cidade de 3 dias. Ou seja, como foi apresentado inclusive na reportagem, Rafa, o calor vai permanecer aqui para essa semana, viu? É isso aí, Richard. Olha, até ontem, você comentou agora, ontem eu também comentei aqui com a Ana Beatriz, que para essa semana, gente, a tendência é esquentar ainda mais. A gente teve as temperaturas caindo um pouquinho nos últimos dias, mas agora já voltaram a estar ali na casa dos 30 graus Celsius. Então, gente, a previsão para essa semana até quinta-feira é que esquente ainda mais. Mas, Richard, muito obrigada por suas informações, obrigada aqui por sua participação, seja sempre bem-vindo, tá? E essa foi a previsão do tempo para esta quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, nós vamos agora a um rápido intervalo, mas não saia daí que a gente volta daqui a pouquinho com o Correio Esportivo. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E pessoal, hoje é terça-feira, então é dia de Correio Esportivo. Vamos então aos destaques do mundo do esporte com Gabriel Toledo e Hugo Petersen. Começamos agora mais uma edição do quadro Correio Esportivo, o momento de focar em esportes na TV Correio da Manhã. A gente começa essa edição relembrando algumas coisas que não pudemos falar na última. A primeira delas é a estreia de Neymar pelo Santos contra o Botafogo de São Paulo. O novo camisa 10 do Peixe entrou em campo no segundo tempo e jogou bem, mas o jogo terminou em 1-1. Hugo, a gente teve o privilégio de poder ver o Neymar de novo com a camisa do Santos. A gente viu quando a gente era mais novo, né, pessoalmente falando. Deu um gostinho bom, né, de assistir ele pessoalmente. É verdade, Toledo, foi uma boa estreia do Neymar, ele agora voltando às raízes, voltando à primeira camisa que ele vestiu na carreira como jogador profissional, e agora numa versão um pouco mais madura. Começou antes com a camisa 11, quando na primeira passagem dele, e agora está jogando com a 10 de Pelé, uma camisa pesadíssima, uma das mais pesadas da história do futebol mundial, não só brasileiro, e agora a gente vê a versão dele jogando de meio armador, uma posição um pouco diferente, que antes era principalmente ponta esquerda. Essa versão do Neymar meio campista deu muito pelo físico, a quantidade de... a perca da velocidade no principal ponto, assim, para ele começar a jogar de meia. E eu acho que vai ser bom para o Santos também, principalmente agora, com o Guilherme jogando pela esquerda. São muitas opções no ataque do Santos. Tem a chegada até do Rolaiser chegando do Benfica. Vai ser uma chegada assim que vai ajudar o Neymar, né? Correndo ali por ele, né? É verdade, que agora a gente vê também que existe a perca da velocidade do jogador, só que também o Neymar é um jogador especial, ele vê o jogo de maneira diferente. Então, mesmo se ele ainda fosse muito rápido, ainda o time ganha muito com alguém distribuindo o jogo lá pelo meio de campo. Ele pode distribuir para o Guilherme, que está fazendo uma ótima parceria com ele em apenas 2 jogos no Santos, e a gente já vê que o entrosamento entre os dois está bom, e conforme vai ganhando mais entrosamento com o restante do time, o time do Santos só tem a voar. Pelo menos o ataque a expectativa é muito boa para esse ano. Mas a estreia foi boa, o segundo jogo nem tanto, que foi ontem, foi no domingo que jogaram contra o Novo Horizontino. O jogo terminou em 0-0, o Neymar ainda não fez gol, nem deu assistência pelo Santos, e ele teve uma partida que dá para se dizer que foi ruim, teve muita perca de bola, teve muito drible errado, algo ruim. Aquele aplicativo SoftScore, por exemplo, foi a pior nota do Neymar em uma partida desde 2021. Exatamente, Hugo. A gente viu, se eu não me engano, foram 7 dribles que ele tentou, não conseguiu nenhum. Exatamente, uma das principais características do jogador, né? Outra coisa que precisamos relembrar é o clássico entre Vasco e Fluminense, que foi disputado em Brasília. O jogo terminou em 2-1 para o Fluminense de virada. Toledo, o Vasco abriu o placar do jogo com menos de 2 minutos de jogo, com o gol do Felipe Coutinho. O Fuentes, lateral esquerdo do Fluminense, deu uma bobeada na saída de bola. Paulinho Paula recuperou a bola, tocou pro Verratti pro Coutinho, abriu o placar. O Vasco foi jogando bem,
até que o Fluminense fez o primeiro gol, em uma falta que, na minha opinião, o jogador do Vasco poderia ter sido expulso, e depois que fez o gol, o Fluminense dominou a partida. Não foi um grande jogo do Fluminense, mas foi um grande jogo do John Arias. A gente viu o Vasco vindo num momento melhor que o próprio Fluminense. A expectativa era de um jogo mais equilibrado do que realmente foi. E assim, a expectativa ainda é até que alta assim, para os dois clubes de se recuperarem. Vamos ver como é que vai ser no Brasileiro também, né? Que acho que hoje em dia o Campeonato Carioca perdeu um pouco do seu valor que tinha antigamente. A gente vê até o Felipe Luiz falando que não vai testar muito seus jogadores no Campeonato Carioca, fica com muito medo de machucar. A gente viu até casos de lesões no time do Vasco ano passado. Quem foi que o Vasco perdeu? Paulo e Jair perderam um contra o jogo contra o Bangu, outro no clássico contra o Flamengo. Os dois ficaram 8 meses sem jogar. E ano passado, uma das principais fragilidades do Vasco é do próprio meio-campo, sem os seus principais jogadores pela posição. É isso aí. E olha, a gente tem que destacar, falei do John Arias, que partida do jogador, o colombiano joga muito futebol. Na minha visão, não sou tricolor nem flamenguista, mas para mim ele e Gerson são os dois maiores jogadores que a gente tem aqui no Rio. Podem não se destacar tanto quanto outros, como por exemplo o Pedro, que está em grande fase, o Verratti, Pedro está machucado, mas estava em grande fase, o Verratti, Coutinho, Payet. Mas o que atualmente esses dois jogadores jogam e fazem os jogadores ao redor deles jogarem é um negócio impressionante. São jogadores que se destacam tanto pelos seus clubes quanto pelas suas seleções. A gente viu o Gerson na última rodada das eliminatórias jogando o fino do futebol pela seleção brasileira. John Arias também já vinha há tempo se destacando pela Colômbia, numa posição diferente do que ele joga no Fluminense. E, cara, são jogadores que mudam totalmente o elenco ali do jogo, né? É verdade. O Gerson, pra mim, eu sei que essa não é a opinião de muitos, mas em 2019 era o melhor jogador do Flamengo porque ele fazia o resto do time jogar. E agora, na seleção brasileira, a seleção só tem a ganhar, porque a gente tinha aquela questão de não ser muitas vezes convocado. Quando era convocado, não dá prioridade para os jogadores que jogavam na Europa, mas se der um espaço para o Gerson jogar, eu acho que ele tem tudo para dominar o meio-campo da seleção, que não vem vindo tão bem nas últimas partidas da seleção canarinha. Falando em Fluminense, no sábado tivemos um dia lindo para receber um dos clássicos mais charmosos e tradicionais do futebol brasileiro. Mas a beleza terminou aí. Fluminense e Flamengo não fizeram um duelo tão interessante. Mesmo em início de temporada, a expectativa era positiva. O tricolor venceu o Vasco e poderia selar a recuperação. O rubro-negro, após poupar titulares na quarta, não chegou nem perto do futebol apresentado recentemente. Toledo, a gente tem que falar que o verdadeiro vencedor dessa partida que terminou em 0-0 foi quem não assistiu o jogo. Porque 90 minutos, um dia escaldante no Rio de Janeiro e apenas 2 finalizações no gol, somadas dos dois times, tanto o Flamengo quanto o Fluminense, e as duas vieram do Flamengo, é um cenário surreal. Hugo, a gente não espera ver um jogo assim, principalmente do Flamengo. Nenhum clássico no geral, a gente quer ver um jogo assim. Tava um dia muito bonito, como eu falei, e era um dia propício a ter um clássico digno de se assistir, um espetáculo. Não foi isso que aconteceu. Infelizmente, o Flamengo, e ainda a gente tem que levar em consideração que são dos 3 últimos títulos da Libertadores, são 2 campeões, os 2 últimos campeões cariocas também, que eles estão numa grande sequência de títulos entre os dois times, e foi um jogo terrível, com todo respeito, foi uma partida muito ruim. E são jogadores que a gente estava elogiando agora há pouco, Gerson, John Arias, jogadores de grande nível técnico, e não deu certo, o jogo foi realmente péssimo. Acho que a gente pode levar em conta o que o Felipe Luiz falou depois do jogo na coletiva. Ele disse que praticamente não vai se propor o jogo ali no Campeonato Carioca, não vê com tantas expectativas assim, tem muito medo de perder seus jogadores. O que você acha? Eu acho que provavelmente essa foi a situação. Não concordo, porque o Campeonato Carioca já faz algum tempo que os jogos, vamos dizer, contra os times de menor expressão, que tem menos torcida, eles realmente não estavam sendo priorizados. A gente vê que os jogadores estão tirando pé nas divididas,
mas os clássicos normalmente eram muito disputados, a gente tinha grandes jogos. Mas dessa vez não foi isso que aconteceu. Porém, a gente pode entender que é um calendário longo esse ano, a gente tem Super Mundial, e não faz sentido também você arriscar um jogador muito importante em uma partida que muitas vezes, um campeonato que muitas vezes, nos últimos anos, o campeão nem premiação teve, não é verdade? Não tem incentivo nenhum para os times, para os jogadores, para os times, não tem incentivo para os jogadores continuarem se dedicando, nem muito menos o técnico. O técnico, para mim, tá certo em ter que tirar o pé por medo de lesão, não tem incentivo. É verdade, e eu não diria nem que falta de dedicação, porque os jogadores se dedicam. Só que eles não vão dar 110% igual eles normalmente dão numa partida que, querendo ou não está valendo muita coisa. A gente não está falando que eles não se dedicam, que eles se dedicam, só de eles estarem embaixo daquele sol, eles estão se dedicando, mas é aquele negócio, você não vai dar a vida num jogo como esse. Gente, e ainda falando de futebol carioca, o Madureira venceu o Botafogo por 2-0 em jogo válido pela 9ª rodada do campeonato. Vaguinho e Cauã Coutinho fizeram os gols do tricolor suburbano em uma partida muito movimentada. Com a vitória, o Madureira deu um salto na tabela do Campeonato Carioca. Somou 12 pontos e ocupa a 7ª colocação, mesma pontuação do próprio Botafogo, que é o 4º, último na zona de classificação para as semifinais. O Alvinegro, no entanto, tem um jogo a menos a cumprir contra o Flamengo. Toledo. O time do Botafogo tem um jogo a menos, então a situação está tranquila, ainda pode chegar a 15 pontos, ultrapassa, se não me engano, o próprio Flamengo, que tem 14. E a situação do Botafogo, a gente pode dizer, não está tranquilo, porque o jogo atrasado, se fosse um jogo atrasado contra um time um pouco menor, era uma coisa. Mas um clássico contra o Flamengo, que já foi perdido, o Botafogo já jogou contra o Flamengo esse ano e tomou um verdadeiro baile do Flamengo. Então a situação do Botafogo não é muito preocupante, mas o time tem que ficar atento. Essa partida foi disputada com equipe alternativa, não tiveram todos os titulares em campo, mas o Botafogo tem que tomar cuidado, porque senão, Copa do Brasil, a classificação é pelo Campeonato Carioca. Os torcedores do Botafogo, a gente vê eles preocupados com o futebol que o Botafogo vem apresentando, a falta de reforços, a altura do elenco do ano passado, tá meio preocupante a situação. E o Botafogo anunciou a contratação recentemente do Juan Cruz, do Ludogorets da Bulgária, e é um jogador que estava jogando muito bem no futebol europeu, mas no próprio futebol brasileiro, e mais especificamente no futebol carioca, não foi bem. Já jogou no Vasco e teve uma passagem terrível pelo time, foi muito mal. Porém, ele só tem 23 anos e ainda tem muito a evoluir. O tricampeonato consecutivo no Super Bowl se provou um feito inalcançável até para o time que faz o impossível parecer rotineiro. O Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes chegou perto de completar a missão, mas viu a porta batida na sua cara com força por uma equipe superior. O Philadelphia Eagles vingou a derrota sofrida na grande final há 2 anos e venceu o Super Bowl 55 por 40-22 neste domingo, no Caesars Superdome de Nova Orleans, nos Estados Unidos. E os Eagles não só venceram, como fizeram os temidos Chiefs, que por vezes pareceram inevitáveis nos últimos 2 anos, mostrarem que são de fato mortais. A melhor defesa da NFL engoliu Mahomes, que se viu sem espaço para respirar, e teve de longe seu pior desempenho nos 5 Super Bowls que disputou. Foram 6 saques sofridos, que é quando o quarterback é derrubado atrás da linha de scrimmage, sua pior marca em playoffs, e 2 interceptações antes de passar para 3 touchdowns, com o jogo já decidido. E assim a gente encerra mais uma edição do Correio Esportivo. A gente se vê na quinta-feira. Até lá! Até a próxima com as principais notícias do mundo do esporte. E assim nós também encerramos o Correio Petropolitano na TV, primeira edição de hoje. Mas amanhã eu estarei de volta e ao vivo com vocês a partir de 1h da tarde. Até lá!
TVC, a TV do Correio da Manhã.